Olá, aqui é o professor Miro Santos. A gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre a questão das aulas em tempos de pandemia. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, sobre a percepção dos educadores, beleza? Vem comigo! Muitos locais no Brasil, muitas redes de ensino estaduais, elas trilharam o enfrentamento diante desse quadro de pandemia de modo a realizar a suspensão de aulas presenciais. Por outro lado, houve redes estaduais de ensino que operaram, de certa forma, a oferecer algum tipo de educação remota, algum tipo de ensino remoto. Então, assim, algumas utilizaram e-mail, Drive, computação na nuvem, WhatsApp, Facebook, Google Classroom e algumas outras tantas plataformas que possibilitavam e que possibilitam passar algum conteúdo, compartilhar alguma informação e tentar diminuir um pouquinho esse desafio que é manter a educação, tentar diminuir um pouquinho a problemática da suspensão de aulas durante a quarentena. Bom, no caso da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, a gente tem um total de 205 mil estudantes que deixaram de ser atendidos presencialmente, em torno de 345 unidades escolares. E assim, esse fornecimento ele se deu, sobretudo para os alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, via acesso remoto, ou por algum aplicativo, ou por e-mail, Drive, Facebook, WhatsApp, ou ainda Google Classroom. E algumas redes no Brasil resolveram adiantar as férias, o calendário escolar. Outras redes resolveram fornecer algum tipo de estudo, algum tipo de educação remota. Então, assim, por exemplo, na escola onde eu atuo, a gente utilizou o seu Google Classroom. Tem professores que utilizam as redes sociais, Facebook, e-mail, WhatsApp, e entre outras tantas ferramentas tecnológicas digitais. A educação em tempos de pandemia. Então, a questão principal aqui vai ser o seguinte: como encarar as aulas diante desse período de aulas à distância? Como encarar essas aulas na pandemia? Diante disso, como que fica o ofício do professor? Como encarar essas aulas em época de pandemia? A gente vai discutir isso a partir de duas perspectivas, verificando os prós e os contras das aulas e na perspectiva dos professores, beleza? Bom, tomando duas perspectivas de análise, os prós e os contras, a gente vai tentar jogar luz a esse período, tentar um pouquinho evidenciar, fazer uma reflexão sobre o ofício do professor diante das aulas não presenciais. Durante a suspensão das aulas presenciais, ele acaba operando a partir das ferramentas digitais, a partir de várias outras questões que envolvem o ensino à distância. Então, como fazer uma aula remota? Então, a gente vai jogar luz a verificar um pouquinho sobre essa modalidade de ensino remoto, de educação à distância. Só que não adianta a gente falar um pouquinho só das ferramentas, o que pode ser feito, o que foi feito, o que não foi feito. A gente tem que tentar verificar um pouco, ampliar esse espectro de visualização a partir da perspectiva do docente em sua casa, se é que ele tem essas condições materiais de fazer isso. Então, primeiramente, a gente vai falar dos prós, algumas vantagens, alguma coisa boa que tem nesse processo. Aí, em seguida, a gente vai falar um pouquinho os contras, os desafios, as maiores dificuldades que envolvem no ensino à distância, no ensino remoto. Os prós. A gente tem várias coisas. A primeira, um pouquinho sair da rotina. Então, assim, sair da rotina das aulas presenciais, pesada, aquela escola moderna, no qual o professor é detentor do saber e ele que tudo diz, parece propiciar uma grande questão para mudança, para a transformação da prática escolar. Então, assim, esse momento ele sugere, ele potencializa a criatividade para que a gente consiga fazer coisas novas. Então, seria uma vantagem, seria um desafio bacana a ser feito nesse momento de pandemia. Nossa, outra coisa bacana seria utilizar os ambientes virtuais de aprendizagem, aquela questão que envolve o ensino híbrido, no qual há elementos presenciais e há elementos das tecnologias digitais. Bom, então assim, como vantagem a gente tem a possibilidade de promover pedagogias ativas, promover a utilização de ferramentas digitais de aprendizagem, objetos educacionais digitais e algumas outras coisas que envolvem um ensino mais atualizado, mais próximo dos alunos. E dito isso, a gente tem outra vantagem, que é construir e costurar
um contato, uma interação muito mais bacana com o nosso aluno de hoje, com o nosso jovem. Porque talvez a gente consiga chegar ou chamar a atenção de alguma maneira desses alunos os quais têm pouco interesse na sala de aula comum, na sala de aula presencial. Talvez utilizando as novas ferramentas, a gente pode aí propor um novo ambiente, propor novas estratégias para alcançar aqueles alunos os quais têm pouco interesse na educação regular, no ensino básico. Bom, essa vantagem ela vai dizer o seguinte, que é preciso encarar o mundo no contexto atual, presente. Talvez a gente possa se aproximar do cotidiano, do mundo da vida dos alunos. Então eles utilizam várias ferramentas. Ao utilizar essas ferramentas, os professores acabam talvez se aproximando mais deles. A construção de aulas mais dinâmicas, usar jogos, usar objetos digitais de aprendizagem, imagem, som, edição, animação, podcast, criação colaborativa. Então, assim, utilizar documentos abertos para que os próprios jovens, utilizando a criatividade, utilizando a colaboração, possam e consigam construir algo diferente. Bom, dito isso, a gente vai falar um pouquinho agora dos contras, hein? E tem muita coisa contra, muita coisa que sugere avançarmos em relação ao desafio que é dar aulas à distância, dar aulas de maneira remota para quem não está ali.